Tudo bem com vocês? Quem veio aqui pela primeira vez hoje? Vocês? Que bom, sejam muito bem-vindos. Recebam a nossa gratidão, a nossa alegria por estarem aqui hoje. E aqueles que estão retornando, sejam muito bem-vindos também. É muito bom saber que vocês estão aqui de novo com a gente. No Café Logosófico. O Café Logosófico é um evento que acontece mensalmente. Esse é o primeiro do ano, né? Então se preparem aí, porque ao longo desse ano, por pelo menos um sábado de cada mês, a gente tem esse evento aqui, que é um evento muito alegre, muito bom, né? Para a gente aprender algo e ao mesmo tempo conviver, aproveitar essa oportunidade aí de estarmos juntos aqui. E como vocês viram aí no nosso vídeo institucional, né, nós somos uma escola, mas é uma escola diferente, né? Uma escola que a gente vem para cá para estudar como que podemos ser mais felizes, como podemos encontrar a paz, como podemos ter uma vida consciente. E nós temos aqui diversos setores. Então temos os setores de menores, né, ali infantil, de adolescentes. E para aqueles estudantes regulares, que são os adultos, né, somos nós temos também o setor juvenil, que é o que vai dirigir a reunião hoje. E temos também o setor colégio, né, o Colégio Logosófico, que atende aí crianças do infantil ao Fundamental 1. E uma notícia boa, estamos prestes a iniciar aí um trabalho com o infantil, com o Fundamental 2, aí a partir do próximo ano. A expectativa é essa. Tá bom? Estão preparados? Todos preparados, sim ou não? Sim. Maravilha. Então, eu gostaria de convidar aqui o setor juvenil para dirigir essa reunião de hoje. Prepare-se, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom. Bom dia. O meu nome é Bruno, eu sou estudante de filosofia e, como o Rafael trouxe aqui, né, a gente está representando um setor aqui da sede, que é um setor muito caro aqui da Fundação, que é o setor juvenil, que é composto aí por jovens da nossa sede. E eu vou dar início à atividade aqui que a gente preparou com bastante afeto. Então, o tema da nossa atividade de hoje, não sei se vocês repararam, na verdade é uma pergunta, né? Ano novo, vida nova? E aí, uma coisa está atrelada à outra automaticamente? É o ano novo que me traz uma nova vida? Ou é uma nova vida que promove um ano novo? Como que é isso, né? Bom, sempre me encantou observar que as coisas acontecem em ciclos, né? Vocês já observaram? E eu sempre achei que tinha uma inteligência por trás dessa ciclicidade das coisas, né? Então a gente observa que a própria natureza estabelece ciclos e os seres vivos vão se adaptando, se ajustando a eles, né? Então, a gente tem dia e noite, as estações do ano. Mas além das implicações físicas desses fenômenos, o que o fechamento de um ciclo e a abertura de outro promove internamente, né? O que acontece? Que pensamentos surgem? Não parece que existe ali um convite natural, né? Para a gente olhar para a rota traçada, olhar para o passado, que a gente fez até agora, olhar para o ciclo que está se abrindo, né? E pensar nesse futuro. É quase que um chamado à consciência, né? Então eu vejo que na virada de ano surgem muitos quereres, né? As famosas promessas aí de ano novo. E aí quando chega lá no final do ano seguinte, parece que eu olho para trás e o que determinou a realização de alguns propósitos e o naufrágio de outros no meio do caminho? Isso não é intrigante, né? Bom, a logosofia fala muito sobre conceitos, né? E para a logosofia, os conceitos são as chaves para abrir os entendimentos. E eu tenho entendido que são as lentes através das quais a gente enxerga a realidade. Então, por exemplo, se a minha vida é regida por um conceito corrente de que tempo é dinheiro, tudo que não for me encaminhar no sentido de acumular mais posses materiais passa a ser, à luz desse conceito, entendido como perda de tempo, concorda? E aí, conduzido por esse conceito, a tendência é que eu vá direcionar a minha vida, os meus esforços, né? Tudo para atender a esse conceito. E eu vejo que, ao longo da vida, a gente vai admitindo diversos conceitos, né? Muitas vezes de forma inconsciente, sem reflexão. E depois eu me vejo escravo de atender a essas concepções que muitas vezes vêm de pensamentos que não são nem meus, né? Pensamentos alheios. A gente consegue, olhando para a própria vida, recobrar a origem
de cada conceito que está regendo as nossas condutas? O que a logosofia propõe é justamente uma ampla revisão interna dos conceitos, né, que eu carrego. E o interessante é que o período aí de início de ano que a gente está vivendo ainda põe em evidência vários deles. Então vejam só, vocês já refletiram sobre aquela música mais comum de Ano Novo que a gente tem? Quem lembra como que é? Não faz tanto tempo assim, ó, eu ouvi alguém falar. Adeus, adeus Ano Velho. É. Então ela começa assim, né? Adeus Ano Velho, feliz Ano Novo. Esse trecho me faz pensar que uma parte de mim tem um hábito que não é muito legal. Vejam se acontece com vocês, né? Que é o hábito de se despedir continuamente do passado, como se ele não me pertencesse, não integrasse a minha vida. E aí eu vou ignorando que os anos que passam, que ficam para trás, né? Eles contêm fatos, elementos e circunstâncias que poderiam ser muito úteis para o meu ano novo, né? Então, parece que matar o passado não é uma forma inteligente de se conduzir, concordam? E vejam se acontece isso com vocês. Em geral, eu me despeço do ano velho, mas eu não me despeço do velho Bruno, das minhas velhas tendências, os velhos hábitos, os velhos pensamentos. E aí eu me coloco numa posição muito ruim de ambição, porque eu quero muito viver coisas novas, mas o ser que vai viver tudo isso segue sendo o mesmo. E aí, fecha a conta, né? Dá certo isso? Faz sentido eu me conduzir da mesma forma, né? Fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes? A logosofia revela que muitas das causas invisíveis por trás dos efeitos visíveis que eu vivo estão no meu interno. O que significa dizer que eu não vivo coisas aleatórias, ao acaso. O que eu vivo está intimamente conectado ao que eu sou. As coisas que me acontecem dizem respeito a mim. E aos movimentos que eu faço, que são um reflexo daquilo que eu trago dentro. Faz sentido isso? Outro trecho interessante da música. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Eu não sou um entendedor de gramática, mas até onde eu sei que tudo se realize, é uma oração que está na voz passiva. Quem vai realizar tudo? Já pensaram? E aqui eu vejo que corre o risco da gente cair numa incoerência. Então, eu não cuido da minha vida financeira, eu não poupo, não invisto, gasto mais do que eu ganho, mas eu pretendo ter muito dinheiro no bolso no ano novo. Ou eu não cuido da minha alimentação, do meu sono, não faço exercícios, mas eu espero que o ano me contemple com saúde para dar e vender. Quer dizer, eu me coloco nessa posição, né, de esperar do futuro presentes que eu mesmo não preparei para mim. E aí, se eu não posso confiar em mim, isso abre um espaço para que surja uma propensão a confiar no acaso. Será que ele sequer existe? Eu lembro, na minha família, eu não sei se mais alguém já viveu algo assim, né? Na minha família, antigamente, a gente tinha um costume, na virada de ano, de dar voltas na casa com malas. As malas vazias, né, logicamente. E o ritual é porque diziam que se você desse muitas voltas com a mala ao redor da casa, você ia viajar muito naquele ano. Então a gente fazia porque a gente gosta de viajar. E vejam só, de fato, o pensamento de viajar se mantinha vivo ao longo do ano e muitas vezes se concretizava. Tá certo que a gente fazia muitas coisas, a gente se organizava, né, para fazer dar certo. Mas se não fosse as voltinhas, será? Né? Bom, trazendo para a reflexão, né? O que esses rituais de Ano Novo têm a ver com aquilo que eu vou viver, de fato? A cor da roupa, as 7 ondinhas, a semente de alguma fruta dentro da carteira. Que influência essas coisas poderiam ter no meu futuro em aberto? Por outro lado, eu tenho entendido que tudo são plantios e colheitas, né? Então, a logosofia apresenta um conceito que, para mim, é um conceito revolucionário, que é o conceito de herança de si mesmo. Eu vou herdando a mim mesmo em vida ao longo do tempo. O que significa pensar que o ser é uma sucessão de seres. O Bruno de ontem, o de hoje, o de amanhã. Aquilo que eu vivo hoje está conectado ao que o Bruno do passado deixou para mim, né? E por analogia, eu posso pensar que o que o Bruno do futuro vai encontrar lá na frente é um produto invariável do que eu fizer hoje. Isso para o bem e para o mal, né? Daí a importância da gente buscar estar muito consciente dos nossos plantios, né? Porque a colheita vem. E eu vejo que uma parte ponderável do futuro está nas nossas mãos. Pois bem, então feito esse preâmbulo, eu vou agora pedir a colaboração dos nossos valentes convidados
E acho que nem todos perceberam, não sei se todos perceberam aí, dentro do livro tem alguma coisa. Vocês notaram aí? Alguém pode mostrar para os outros convidados o que tem? Uma chave. Ah, muito bem. Bom, cada uma dessas chaves aí se refere a um conceito e no verso tem um ensinamento logosófico sobre ele. Então, a gente vai pedir a ajuda de vocês para que vocês leiam, né, o nome do conceito e o ensinamento e em seguida um dos jovens vai trazer aqui algumas compreensões e vivências relacionadas com esse conceito. Tá bom? Então a gente vai começar pelo livro Diálogos. Quem mesmo ficou com Diálogos? Ah, tá lá. Muito bem. Atividade. Como se pode apreciar na natureza, a vida, para cumprir os seus ciclos de renovação, deve estar, tal como a água, em permanente atividade. Todo instante inativo sempre tende a prolongar-se além da conta, transformando-se em feliz. No início de cada ano, é comum surgir nele planos para realizar muitas coisas, não é assim? E penso que isso acontece com várias pessoas e comigo não é diferente. Por outro lado, no final do ano, já algumas vezes me veio aquele pensamento de que o ano passou voando e que eu poderia ter aproveitado melhor, poderia ter feito mais, principalmente ter feito mais no sentido assim de aquelas coisas que envolvem o cultivo de qualidades pessoais que eu quero alcançar. Nesse último ano agora, de 2025, eu pude viver uma realidade um pouco diferente ao aplicar mais intensamente em minha vida o conceito logosófico de atividade. E assim, com isso, eu não terminei o ano com essa percepção de que o ano passou muito rápido e nada mudou. Eu compreendo que estar em atividade, afinal de contas, representa realizar esforços para se alcançar aquilo que se define como um propósito, como um querer. E para levar verdadeiros resultados, esse esforço deve ser inteligente e contínuo. Por exemplo, se alguém quer ser aprovado em uma prova, essa pessoa tem que realizar um esforço com inteligência, né? Ou seja, seguir um planejamento, uma rotina de estudos estruturada, né? E também de forma contínua, né? Que é seguir esse planejamento de forma persistente, né? Isso tudo não significa, né? Falando aqui sobre estar em atividade, isso tudo não significa, claro, que o descanso não seja importante, né? Pelo contrário, o descanso ele é essencial ao se alternar com períodos de atividade mais intensos, né? O descanso ele tem que representar essa troca de uma atividade, né? Muitas vezes uma atividade mais intensa, mais fatigante, por outra menos fatigante, mas isso sem se colocar num estado de inércia mental, né? Até mesmo para realizar atividades mais relaxantes, como assistir um filme, é possível extrair disso alguns elementos de valor para a vida, né? Então, é nesse sentido que eu quero dizer e não se colocar num estado de inércia mental. Meu último ano, de 2025, foi de muitos propósitos e também muitas demandas, em diferentes campos da vida, mas principalmente no campo do trabalho profissional, né? Foi necessário muita atividade para cumprir com tudo, para fazer tudo que devia ser feito dentro dos prazos e principalmente assim no que diz respeito ao estudo para me capacitar e para desempenhar um bom papel na minha atividade profissional. Eu sou professor, então é necessário estudar bastante para se preparar para as aulas, né? E aí, nesse sentido, o ensinamento da logosofia que colaborou bastante comigo é o seguinte: estude muito e predisponha seu ânimo de forma que o estudo chegue a seduzi-lo tanto que você se entregue a ele com alegria. Não interprete o que eu lhe digo como se devesse dedicar-se unicamente ao que os livros ensinam. Não. O estudo terá que seguir em você um processo de atividade intelectiva permanente, derivado da observação, que poderá exercitar em todo momento e nos ambientes em que frequentar. Sua vida será, pois, motivo constante de estudo. Logo compreenderá que não há estudo mais belo.
Então, eu busquei aplicar esse ensinamento procurando pensar nessa atividade de estudar não como um peso, mas sim como algo capaz de gerar alegria, né? Principalmente por ser uma oportunidade de aprender coisas novas, de aprender coisas interessantes, né? E, de fato, em alguns momentos, eu experimentei isso, de ser seduzido pelo estudo. E tudo isso fez com que as coisas fluíssem melhor em minha atividade. E, para além do estudo para a profissão, eu encontrei na vida profissional um campo, né, para o cultivo de qualidades que quero cultivar e ampliar, como, por exemplo, a simpatia, né, que a simpatia envolve o conjunto de virtudes que diz respeito a ser mais agradável, mais compreensivo, mais útil às outras pessoas, né, tornando a própria presença agradável, grata aos demais, né. E como mencionado nesse ensinamento que eu li anteriormente, essa busca pelo cultivo da simpatia, isso aí já envolve esse estudo de mim mesmo, né? Esse estudo que vai além dos livros e envolve me observar, né? E descobrir, ao me observar, o que eu posso cultivar, o que eu posso alcançar de qualidades individuais. Diante disso tudo que eu trouxe, eu penso que esse último ano, né, de 2025 foi bastante produtivo para os meus propósitos. Com a aplicação desse conceito de atividade, esse conceito logosófico de atividade, né, eu tenho podido encarar algumas demandas da vida com mais leveza e com mais alegria. Eu ainda observo em mim muito que melhorar. Nem tudo que foi traçado nesse último ano foi de fato alcançado. Mas, por outro lado, penso que coisas com felizes resultados puderam ser experimentadas através da aplicação desse conceito de atividade e pude extrair elementos para realizar ainda mais nesse ano de 2026 e nos próximos que estão por vir. Bom, agora eu vou pedir para quem recebeu Deficiência e Propensões ler o ensinamento que está aí. Perseverança. A perseverança deverá, pois, substituir a inconstância, sempre que haja certeza de que o objetivo pelo qual se persevera seja alcançado e justifique todo o esforço que por ele se faz. Obrigado. Bom, vou contar aqui como que eu estou vivendo e experimentando esse conceito de perseverança, em conjunto com a paciência inteligente, que é um conceito novo apresentado pela logosofia. Gonzalez Pecote ensina que a paciência inteligente é uma atitude mental. E tem um trecho de um livro que diz o seguinte: a paciência, como virtude, deve ser ativa e consciente. Para dotá-la de tais qualidades, é necessário estabelecer uma ordem no domínio das realizações, porque a elaboração de um plano há de preceder a condução paciente e inteligente do esforço, que deve intervir em sua execução. Essa paciência há de acompanhar o ser até o resultado final, por ser a energia que sustém o esforço até a sua feliz culminação. Eu estou numa fase da minha vida que parece que já está na hora de solucionar várias questões que já se passaram da hora de ser resolvidas. E eu tenho buscado essas coisas me esforçando de uma forma consciente para construir essas conquistas, e não apenas esperando que tudo caia no meu colo de mão beijada. A paciência inteligente, como foi dito, ela tem que ser ativa. Se a experiência não está caminhando por um lado, eu tenho que buscar outro caminho, uma maneira de chegar onde eu quero, né? Não se trata de apenas desejar algo e esperar que alguém resolva meus problemas, mas sim de atividade constante na busca para conquistar aquilo que eu realmente quero. Tenho percebido que quando eu deixo um pouco de lado o que eu estou buscando, eu perco o foco e perco também as energias que eu tinha utilizado anteriormente. E para me manter no propósito que eu mesmo criei, eu tenho criado algumas maneiras de recordar com mais frequência dos meus propósitos. Como, por exemplo, colocando na minha agenda, na tela de bloqueio do meu celular, e até convidando um amigo meu para ir junto no objetivo comigo.
Assim, eu consigo aproveitar os benefícios da perseverança, porque é ela que vai sustentar meus propósitos através de todas as adversidades, que é natural surgir na busca de qualquer conquista, não é mesmo? Essa vivência tem sido muito interessante. Tenho buscado metas importantes no campo interno, profissional e pessoal. Em alguns dias, me sinto animado e cheio de energias para lutar todas as batalhas. E em outros, a disposição parece sumir. Com vocês também é assim? E é justamente nesses momentos que eu busco me recordar da perseverança. Ela me ajuda a não desperdiçar as energias que eu mesmo empreguei, a manter o meu propósito ainda que num ritmo um pouco mais devagar. E foi dessa forma que eu consegui superar alguns desafios que eu não estava conseguindo superar há alguns anos. Não vou falar aqui para vocês que eu cumpri tudo que eu tinha prometido no ano passado, não. Mas eu posso dizer com certeza que eu fiz bem mais do que eu tinha feito nos anos anteriores. Agora quem recebeu o livro Basta Essa Conduta, eu consigo falar. O conceito é da felicidade. A felicidade murcha como as flores. Entretanto, assim como o bom jardineiro sempre tem a seu alcance outras para substituí-las, quem possui conhecimentos pode também substituir constantemente os motivos que dão permanência à felicidade na vida. Obrigada. Eu adoro esse ensinamento que foi lido. Eu me recordo de ter ganhado esse mesmo livro quando era adolescente e ele me tocava muito. Agora, sendo adulta, eu tenho o mesmo sentimento. Felicidade, para mim, é um conceito muito lindo e singular, porque ele não está presente em apenas uma coisa. Uma amiga próxima, certa vez me falou: Clara, como você consegue ser tão feliz? Eu respondi que eu não sabia, porque eu sempre fui assim, sabe? Uma pessoa sorridente, de riso frouxo. Eu já passei por situações difíceis, que me deixaram muito triste. E quem acabou de me conhecer, ou quem eu não tenho muita intimidade, nem imagina o que eu passei. Podem até pensar que eu nunca passei por nada. Além disso, muitas pessoas acreditam que quem vive situações como as que eu vivi nunca mais vão conseguir sorrir. Porém, para mim, sorrindo tudo fica mais leve, mesmo quando tá difícil. O meu pai, ele foi a pessoa que mais me ensinou sobre a felicidade. Mesmo com as circunstâncias difíceis que ele vivia, ele continuou sendo a pessoa mais alegre que eu já conheci em toda a minha vida. O tipo de pessoa que não ficava brava por nada. Sempre tinha um bom humor e espalhava alegria a todos. Com ele, eu aprendi que a gente não pode depender de apenas um motivo para ser feliz. Precisamos procurar vários, pequenas porções de bem no dia a dia. E, se algo der errado em algumas das áreas da minha vida, a interna, a familiar, a profissional, estudantil, estou aprendendo que não posso deixar que as outras felicidades que eu tenho sejam afetadas por isso. E que preciso dar ao problema o seu devido tamanho, dentro da minha vida, sem permitir que ele se torne minha vida. Às vezes é bastante difícil pensar dessa forma, né? Mas o que me ajuda muito é respirar fundo, fechar os olhos e recordar de algo que me deixa feliz, que me deixou feliz. Mesmo que seja algo simples, como, eu fiquei feliz porque eu estava vendo uma série e ela teve um final feliz, teve um final bom, eu gostei. Eu sou professora de inglês e antes da aula começar, eu sempre digo aos meus alunos: me conte uma coisa que te deixou feliz essa semana. E acredita que muitos não lembram ou respondem: Teacher, não sei. Teacher, sei lá. Eu penso que isso acontece porque não estamos vivendo de forma consciente o tempo todo. Às vezes vivemos no piloto automático, sabe? E quando nos damos conta, já passou uma semana, um mês, um ano. Porém, o autor da filosofia ensina que
Recorde que a vida não pode ser vivida pela metade ou em pequenas partes, como costuma acontecer com aqueles que, de quando em vez, recordam que vivem e se ativam, mas tão só para se afundarem de novo na inércia, no desalento ou na indiferença. Não é demais recordar-lhe que a inércia submerge o ser na imobilidade, obrigando-o a levar às costas, como um peso morto, seu próprio espírito. Interessar-se por novos motivos ajuda a viver em permanente juventude. Sejamos como os rios que renovam constantemente suas águas. Portanto, tenho aprendido que eu preciso cultivar diversos motivos para ser feliz, valorizando cada experiência que me faz bem. Quando algo especial acontece, eu procuro registrar o momento, contando o que senti ao vivê-lo, transformando momentos que poderiam ser facilmente esquecidos em recordações que me fortalecem nos dias difíceis. Aos poucos, percebo que a felicidade não é um destino distante a ser alcançado, mas um processo contínuo de atenção às pequenas porções de bem que encontro. É assim que deixo buscá-la como algo externo e passo a construí-la como algo dentro de mim, criando, renovando e substituindo meus próprios motivos de viver, abrindo espaço para uma forma mais consciente e leve de existir.